Uma nova versão do Programa Nacional de Direitos Humanos foi divulgada pelo governo nesta quinta-feira. Ela vem com modificações nos pontos mais criticados. O novo texto não traz mais a proposta de descriminalização do aborto, ponto que era criticado pela Igreja Católica e defendido por feministas. Agora o tema é uma questão de saúde pública e a ideia é garantir o acesso ao serviço de saúde. Nos casos de ocupação de áreas rurais e urbanas, o governo desistiu de retirar os ocupantes apenas por meio de audiências públicas de conciliação. As audiências continuam, mas sem prejuízo a ações de reintegração de posse. Mudanças também para os meios de comunicação. Não há mais previsão de multa ou suspensão de programação para empresas que fossem classificadas como violadoras dos direitos humanos. A proposta agora é criar leis que estabeleçam o respeito aos direitos humanos nos serviços de rádio e televisão. Outro ponto polêmico é a criação da Comissão da Verdade para investigar crimes de violação de direitos humanos durante a ditadura militar. A proposta inicial era investigar apenas militares que cometeram tortura e assassinato. Agora, os militantes de esquerda também vão ser investigados. Bom dia, e o presidente Lula já encaminhou ao Congresso o projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade, que vai apurar as violações dos direitos humanos durante o período da ditadura militar. Pelo texto, o trabalho da comissão será identificar os casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres, inclusive os ocorridos fora do Brasil. O projeto prevê que servidores públicos e militares deverão colaborar com a comissão. Eu converso agora com o especialista em políticas públicas e direitos humanos, professor Emerson Massulo. Bom dia, professor. Bom dia. A criação dessa Comissão da Verdade, com a possibilidade de se investigar os crimes cometidos pelos militares, mas também pelos militantes de esquerda, dilui a polêmica, satisfaz os militares? Olha, dilui a polêmica. Não sei se satisfaz propriamente os militares, mas diminui a polêmica. É uma tentativa da sociedade brasileira passar limpo o período da repressão militar, se bem que essa palavra repressão está sendo suprimida do novo plano, né? Mas então, é necessário, então, no seu ponto de vista, voltar a essa história, investigar o que aconteceu para a gente fechar um ciclo da nossa história recente, ou você acha que a gente poderia também focar em outras coisas a partir de agora? Acho que a gente podia focar em outras coisas, eu acho que é importante, passa-se a história do país a limpo e tira-se o ranço, mas eu acho que existem assuntos como colocar direitos humanos no ensino médio fundamental, como colocar direitos humanos no ensino superior, e como dar maior efetividade a leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né? Professor, um dos pontos bem alterados desse novo texto, que sofreu mais alteração, foi em relação ao aborto. O projeto original previa o apoio a projetos de descriminalização do aborto. Esse agora já não fala nisso. Só fala em criação da saúde pública e atenção à saúde pública. No seu ponto de vista, a sociedade ainda não está pronta para discutir esse assunto? Com certeza. Ainda existe um grande tabu, uma grande barreira relacionada a dogmas religiosos que impede que a sociedade discuta isso de uma maneira mais aberta nesse momento, enquanto outros países na América do Norte, Europa, já estão abrindo a sua legislação. Esse é um ponto realmente que encontrou um obstáculo de natureza social, cultural, religiosa, né? Agora, essas alterações não agradaram a Confederação Nacional da Agricultura, que divulgou nota afirmando que a mediação dos conflitos agrários, a manutenção da mediação das comissões para mediação dos conflitos agrários, fará com que o produtor rural seja obrigado a negociar com aqueles que, abre aspas, criminosamente invadem sua propriedade, fecha aspas. Ou seja, a polêmica no campo continua. Continua, até porque a gente percebe que existem alguns movimentos que são eminentemente políticos. E essa politicagem dentro da questão da desapropriação de terras gera essa polêmica. Além do fato de que, nos casos de ocupação irregular, as audiências nos processos judiciais já prevêem, antes da fase de instrução, uma conciliação. Todo juiz no processo, quando vai abrir o processo, ele propõe uma conciliação. Então, o que os agricultores estão discutindo é por que criar uma nova legislação se a própria lei processual brasileira já prevê a possibilidade de conciliação
no início da instrução processual. Quer dizer, seria desnecessário essa comissão. Para os agricultores seria desnecessário. Ponto polêmico também, esse plano recheado de pontos polêmicos, é a punição aos veículos de comunicação onde são passados os programas que violam os direitos humanos. Isso acabou, também mudou radicalmente. Mudou, apesar de que já existe isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, os veículos que violarem os direitos do menor, que são direitos humanos, podem até sofrer cassação, perder a concessão. Então mudou o texto aí, mas existe essa possibilidade até de multa e perda de concessão, existe, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, já há lei, mas não há fiscalização, é isso? É. Não seria necessário, então, criar uma nova lei para reforçar? Talvez fosse interessante reafirmar, né? Mas, de qualquer maneira, isso já existe. Bom, o texto original previa a proibição de símbolos religiosos em repartições públicas, a retirada desses símbolos. E isso também mudou, quer dizer, uma forte pressão aí da igreja, tanto na questão do aborto, quanto nessa da retirada dos símbolos religiosos. Como é que o senhor avalia essa pressão desses setores específicos da sociedade sobre uma questão de governo de Estado? Bom, eu acho que isso repercute ainda uma visão social que está muito arraigada aos valores religiosos, certo? Eu acho que é importante na medida que abriu a discussão, né, isso para o ecumenismo, ou seja, para aquela liberdade constitucional em relação a culto e credo. Mas isso reflete realmente que há uma força muito forte da igreja e isso influencia ainda as políticas públicas no Brasil em pleno século XXI. Do seu ponto de vista, qual o principal tema hoje dos direitos humanos? Bom, eu acho que o principal tema hoje dos direitos humanos é a efetividade da legislação que já existe sobre direitos humanos, como Estatuto da Criança e do Adolescente, como Estatuto do Idoso, né, como a criação de uma lei de execuções das medidas socioeducativas, por exemplo, como a inclusão de direitos humanos no plano de diretriz e base da educação, para que na escola a criança já entenda o que são direitos humanos, certo? Acho que isso é importante. A sociedade precisa ser educada em direitos humanos mais do que qualquer outro ponto polêmico. Ok, professor Emerson, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Obrigado. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site na internet. O endereço é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Catiúcia. Obrigada, Luana. Obrigada, professor.